Você sabia que na batalha contra o Otaro o Bell só usou metade do poder dele? É, galera, é isso aí, metade, tá? A luta foi uma das mais intensas do anime e o Bell ainda tinha mais pra mostrar. Por que ele resolveu simplesmente não mostrar isso daí? O que o futuro pode reservar para ele? Nesse vídeo a gente vai analisar tudo o que aconteceu, o motivo dele ter segurado tanta força contra um oponente de nível 7. Então já pega aquela pipoquinha que hoje a análise vai ser top, hein, cara? Vamos que vamos. Final de Damacy aí de mais uma temporada e a gente tá aqui para analisar mais um bocado. Vamos lá. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Biros e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui no canal. E olha só, essa talvez seja uma das maiores curiosidades que a galera encontra nessa quinta temporada de Damacy, tá? Assim, é uma diferença muito grande entre a novel e o anime. Pra quem leu sabe do que eu tô falando, mas quem não leu eu vou explicar pra vocês. A gente sabe que na versão do anime foi mostrado que o Bell usou o melhor ataque dele pra enfrentar o Otar, e isso acabou resultando num empate. Só que na novel foi esclarecido que esse não foi o melhor ataque do Bell. Na verdade, ele não chegou nem perto do poder demonstrado quando o Bell lançou uma bola de fogo carregada com potência máxima. Motivo para isso? Simples, galera. O golpe do Argonauta ele possui duas versões. A primeira versão básica, que é o que consome muita energia mental e é representada pelo leve bater de sinos pequenos ali e tal. E a segunda, que é uma versão completamente top, marcada ali pela batida retumbante de sinos gigantescos que ressoa por quilômetros de distância e tem um poder destrutivo muito maior. Esse golpe, na sua forma completa, foi usado pelo Bell quando ele ainda estava lá no nível 4, antes dos eventos relacionados ao batismo, toda aquela desintegração da família Freya, né? E naquela ocasião, o Bell derrotou o lendário dragão com a carga máxima do golpe do Argonauta, superando e muito o poder de muitos heróis. Só que o Bell ele não utilizou essa versão completa durante a missão de infiltração. Lá na novel é explicado que, se ele tivesse ativado o sino gigante, a ressonância, né, teria denunciado a localização dele para todo mundo, comprometendo a missão secreta dele. Além disso, o uso treinaria toda a sua energia, deixando ele um cara vulnerável para enfrentar as 5 ou 6 outras disciplinas de nível superior que ainda estavam por vir. Quando o Otaro ofereceu ao Bell a oportunidade de dar um golpe livre nele utilizando todo o seu poder, o Bell pensou nas opções que ele tinha. Ele pensou em finalizar com a carga máxima do sino menor e reiniciar, né, para poder ativar o sino gigante. Só que, considerando o consumo de energia da primeira carga e o contexto da batalha, ele optou por usar o máximo que ele tinha no momento com carga menor. Mesmo assim, esse golpe mais fraco, se ele tivesse na carga máxima, isso se igualaria ao poder do ataque do Otar, que também não utilizou magia ou habilidades, tá? Se o Bell ele tivesse usado o sino maior, né, numa carga maior de 5 minutos, o Otar teria sido desintegrado da mesma forma que o lendário dragão foi derrotado. Só que nessa decisão aí, ela não seria uma decisão prática na situação em que o Bell se encontrava. O Otar é um dos personagens que você sabe que é definitivamente um dos caras mais fortes da história, só que raramente ou a gente nunca, né, conseguiu ver ele ir com tudo numa batalha. A luta contra o Bell deu a gente alguns vislumbres do verdadeiro potencial dele, mas mesmo assim não foi também tudo que ele era capaz de fazer, entendeu? Então dos dois lados a gente tinha um impasse. Apesar disso, o Argonauta, o Argovesta ali do Bell, ele estava num nível similar ao do Otar, mesmo que tecnicamente ele pudesse ter feito mais para dominar o Bell, né? O mesmo, no entanto, pode ser dito do Bell, já que ele não usou a habilidade máxima do grande sino. Então assim, galera, essa batalha ela foi estrategicamente planejada, com Raiden lá habilmente derrotando as forças inimigas no meio das táticas que ele tinha. Ele guardava o momento certo, né, para agir, e quando o único elemento de incerteza foi removido para liberar o verdadeiro poder dos aventureiros de primeiro nível, é que as coisas fluíram. Ele precisava só ser cuidadoso, tá? Porque se tivesse alguma coalizão ali, alguma coisa capaz de derrotar Allen ou Regme, aí acabaria com o negócio. Como, por exemplo, as espadas mágicas, o arsenal poderoso que tinham sido enviado, e isso poderia comprometer os aventureiros de primeiro nível. E assim, a derrota desse nível traria perda de moral irreparável para os outros em combate. Essa era a principal preocupação do Raiden, que literalmente sabia e precisava evitar esse tipo de desfecho a todo custo. Com as espadas mágicas fora de ação agora, o Raiden foi enviado para o centro do combate corpo a corpo, enquanto o Allen atacava por trás das linhas inimigas para neutralizar muito rápido aqueles que estavam usando os ataques à distância. Enquanto isso, os irmãos Gulliver protegiam a ala esquerda, impedindo qualquer tentativa ali de flanqueamento. A estratégia estava funcionando exatamente como o Raiden tinha imaginado, né, exibindo resultados que poderiam ser considerados resultados exemplares. Só que tinha uma peça que ainda precisava ser contabilizada, um certo coelho determinado. O Bell,
O Bell era só um nível 5 e sozinho ele dificilmente conseguiria virar o jogo. Só que a coalizão não precisava dele para vencer a batalha. O objetivo era outro, era atingir diretamente a rainha. Raiden sabia disso e usou o confronto principal só como distração. Ele leu os planos do inimigo e começou a preparar o cenário para a entrada do Bell na parada, que viria de norte ou do sul, né, provavelmente. E o Bell, por sua vez, ele estava seguindo as ordens de contornar o campo de batalha principal para poder cumprir a sua missão, derrotar o aventureiro mais forte de horário, o Otar. Ali ele sabia que ninguém além do Bell poderia tentar fazer alguma coisa dessa, então ele foi enviado sozinho. E a habilidade dele era a única chance que eles tinham. Mesmo assim, o Bell não tinha certeza se ele conseguiria. Quando ele lembrou do último encontro com o Otar lá no Festival da Deusa, o modo como ele foi derrotado tão ridiculamente fazia ele duvidar de si mesmo se ele ia conseguir derrotar o Otar ou não. Ainda assim, ele sabia que ele tinha que tentar a todo custo, era a única alternativa depois de um fracasso, né, de outro trunfo. Então, enquanto o Bell corria, ele carregava a sua habilidade no máximo, determinado a alcançar esse objetivo. Ele precisava chegar até a pessoa além do Otar, aquela que realmente precisava dele, e apesar de tudo, Bell usou um item que ele tinha para ocultar o seu cheiro, uma capa tipo de invisibilidade do Harry Potter para evitar que ele fosse visto. Ele sabia que quanto mais próximo ele chegasse, mais rápido ele seria encontrado, porque ia ter mais gente procurando e tal, e todo mundo ia dar falta, né, do Bell. Então o barulho causado pela habilidade dele também certamente não ajudava, especialmente com o som alto que fazia atingir o limite dele. A maior dúvida vinha do fato de que o oponente dele seria Otar, alguém que conhecia muito bem as estratégias do seu mestre. O Bell ele tinha pouca esperança de conseguir enganar o Otar, assim como ele não acreditava plenamente na sua capacidade de derrotar ele. Pro Bell, parecia impossível que o Raiden não tivesse previsto aquele confronto. Ainda assim, ele continuou seguindo em frente, avançando o mais rápido que ele podia, até que finalmente encontrou Pan. Esse encontro não era nem mesmo um aquecimento para ele, já que a cruel bênção que levou o Bell ali ao nível 5 tornou ele contra aquele adversário uma luta equilibrada. Então meio que isso aí se tornou só um obstáculo. A única coisa que o Bell pôde sentir naquele momento foi a tristeza, porque ele sentia pena do antigo parceiro que treinava com quem ele compartilhou ali inúmeras batalhas, e apesar dos dias terem se passados, eles passarem juntos ali em um mundo falso, cara, o vínculo dos dois que eles tinham formado era um vínculo real. Eles treinavam muito pesado a cada dia, cada batalha eles travavam ali, criando uma conexão que só guerreiros verdadeiros poderiam entender. Pro Bell, enfrentar o Van era novamente, sobre as circunstâncias, algo que era triste, era vazio. A diferença de força entre eles era tão grande que o Bell não conseguia nem retribuir as emoções de Van como certamente desejava. E essa lacuna e esse espaço que ficou enorme era o que o Otar estava ali para demonstrar, entendeu? Quando o Bell percebeu isso, só por umas palavras ali que dominaram a mente dele, que era o fracasso, até mesmo Lily, que estava distante do campo de batalha, compartilhava os mesmos pensamentos. As palavras sem chance estavam ecoando ali, tanto no Bell quanto nela, e o Otar não tinha intenção de derrotar o Bell imediatamente. O que ele realmente queria era ver que o Bell era capaz. Pro Bell, estava numa oportunidade totalmente diferente e ele não planejava desperdiçar isso. Só que, quando ele considerou o poder demonstrado pelo seu Argonauta totalmente carregado, o Bell hesitou brevemente. Ele sabia melhor do que ninguém que o Argonauta tinha o potencial de desintegrar os inimigos, afinal esse era o golpe de um herói, uma força absurda capaz de reverter qualquer situação desesperadora. Essa dúvida fez o Bell questionar se era realmente certo ele usar o Argonauta contra o Otar. Mesmo sendo o aventureiro mais forte de horário, usar esse ataque, né, poderia matar alguém, e isso não parecia justo pro Bell, especialmente porque o Otar nem usava uma armadura completa, ele só estava lá com os armamentos leves que ofereciam uma proteção muito baixa. O Bell se perguntou então profundamente se o Argonauta mataria o adversário na sua frente, e o Otar tranquilizou ele. Isso não era algo com que o Bell precisava se preocupar. Assim, enquanto o Bell estava hesitando, o Otar começou a pontuar o feitiço dele para o seu encantamento, e aí a magia simples e curta foi lançada, semelhante ao que o Argonauta fazia pelo Bell. Isso fortaleceu o ataque dele, envolvendo a arma dele com uma luz dourada. E mesmo que ele parecesse simples e tal, esse encantamento aí, ele amplificava o poder do Otar. Quando ele estava combinado com a força absurda de um aventureiro de nível S, no auge, isso se tornava um golpe devastador, capaz de derrotar praticamente qualquer adversário. E isso tornava ainda mais impressionante o fato de que o ataque do Bell, que era um nível 5, tinha o mesmo impacto que o golpe aprimorado do Otar, que era um nível S, né, o cara top.
Vale a gente lembrar que o Argovesta do Bell, ele nem sequer representa o seu verdadeiro poder. A versão completa, né, o Grande Argonauta, permite que o Bell carregue sua habilidade além das limitações de um nível 5. Essa diferença de poder, que a gente já sabe que ele pode upar talvez uns 2 níveis, ela seria revelada num momento certo, só nesse momento. A carga dupla do Argovesta era limitada e o Bell sabia disso. Ele só tinha usado a versão Gran Bell ali do Argonauta em algumas ocasiões anteriores, só que dessa vez ele decidiu não ativar ela. A razão era simples: longevidade. Se o Bell optasse por ativar o Gran Bell, ele precisaria cancelar sua carga atual e recomeçar do zero, e isso faria ele perder toda a resistência e energia mental que ele tinha acumulada, algo que ele não podia se dar o luxo de desperdiçar. Considerando que ele ainda teria que enfrentar outros desafios depois dessa luta, ele tinha que seguir em frente. Mesmo que o Bell conseguisse derrotar o Otaro utilizando o Gran Bell, o custo seria muito alto, tão alto que ele estaria incapacitado de enfrentar outros aventureiros de primeiro nível. Por isso, ele escolheu usar a carga dupla do Argovesta, e com isso ele infundiu a sua bola de fogo na espada longa, né, que o Otar tinha gentilmente dado a ele, e maximizou o seu poder com um novo tempo de carga aprimorado de 5 minutos. Foi nesse momento que o Bell deixou de ter medo, deixou de hesitar. Assim que ele viu o Otar se energizando ali com o brilho dourado também, o Bell percebeu que ele não podia se dar o luxo de vacilar. A aura opressiva em cima dele do Otar demonstrava um poder colossal, e o Bell sabia que ele precisava reunir toda a força que ele tinha para enfrentar o Otar. Então acabou que no final ele escolheu imitar exatamente a postura do Bell, enfrentando eles de igual para igual. Os dois estavam no mesmo patamar, tinham equipamentos similares e armas idênticas. A única coisa que importava agora era a força mágica e o poder bruto de cada um dos dois. Quando o Bell e o Otar finalmente se enfrentaram, a colisão das espadas trouxe uma consequência imediata e devastadora. No instante que elas se chocaram, as duas se partiram. E o impacto gerou uma onda de choque tão poderosa, tão absurda, que silenciou completamente o ambiente. Parecia que toda a ilha tinha parado de lutar por um momento. Cada pessoa no anfiteatro sentiu o poder daquele golpe, interrompendo instantaneamente todas as suas próprias batalhas e se virando em direção ao local do confronto dos dois. Só aqueles que estavam familiarizados com essa força absurda conseguiram manter a calma. O restante, meu irmão, ficou branco, engoliu em seco, pura ansiedade para ver o que estava acontecendo. No anime, o Otar ele foi mostrado em grande parte ileso, né? Parado lá no mesmo lugar depois do impacto. Só que na novel ele foi lançado contra a parede e deixou uma cratera na parede. Então lentamente ele saiu dos escombros de uma forma ameaçadora, e isso demonstrou um impacto devastador do ataque do Bell. A carga dupla do Argovesta que o Bell tinha foi o suficiente para superar o Otar em poder, mesmo que de forma breve. Se o Bell tivesse no nível 7, ele usando essa carga total do Gran Bell dele, seria ainda mais devastador. O Gran Bell era o verdadeiro divisor de águas, e é difícil se dizer se, quando ele utilizasse ele nessa luta, o Bell teria derrotado de forma definitiva e completamente o Otar. A gente não pode afirmar isso, mas como o Bell conseguiu superar os limites de restrição do seu poder, estando no nível 5. É impressionante que ele tenha sido capaz de ter uma chance razoável e fazer isso mesmo que não fosse uma conquista absurda e mesmo que ele não pudesse repetir. O único golpe livre que ele conseguiu até agora mostrou o quanto ele desejava se virar e fugir da luta. Só que o Bell ele sabia que se ele tentasse fugir, o Otar mataria ele sem hesitar. E correr não era um luxo para o nosso coelho. Ele não podia se permitir isso. A única opção que ele tinha, infelizmente, era a inevitável derrota. Enquanto o Bell enfrentava o Otar, os olhos de quem estava assistindo só podiam observar as coisas passando. Ver o Bell sendo brutalmente espancado era uma visão dolorosa para muita gente. A frustração da Ais era tão grande que ela até fechou os punhos ali e carregou com tanta força que começaram a sangrar, irmão. Tiona, né, por sua vez, ficou pálida, ciente do preço de permanecer como espectadora vendo aquilo ali. Mesmo o menor dos ataques do Otar era suficiente para lançar o Bell saindo voando pelos escombros do anfiteatro, transformando o local destruído num lugar devastador para todo mundo, né? A intensidade daquela batalha era absurda. Incrivelmente, o Otar permaneceu ileso no meio desse caos todo, e quando o Bell reuniu suas últimas forças para lançar a bola de fogo, o Otar nem precisou do equipamento para desviar do ataque. Com um simples movimento de pulso, ele só acabou com a chama do Bell como se fosse nada. O próximo golpe do Otar transformou o Bell num verdadeiro alvo de martelo, né? Um preguinho. Qualquer outro teria sido derrotado naquele momento. Só que o pisoteio implacável ali, que veio, né, depois disso, impediu que o Bell sequer tivesse chance de levantar. Enquanto Reif, conhecida por ressuscitar pessoas através da cura, estava lá, o Otar ele fazia isso por meio de dor e dos ataques incessantes. Esse era literalmente o batismo de um guerreiro enfrentando o aventureiro mais forte de horário.
Ota, que era o veterano endurecido pela batalha, né, de uma grande guerra de 7 anos atrás, ele é a personificação do ápice que todos os aventureiros almejam alcançar. Não era surpresa que aqueles que estavam observando ali se sentiam muito mal, eles sentiam medo, mas ao mesmo tempo também sentiam admiração. Afinal de contas, o Ottar era o rei, o senhor da guerra, o aventureiro de nível 7 da família Freya. Até agora, a batalha parecia desastrosa para a família Escher. Será que o Bel vai conseguir encontrar uma maneira de sair dessa situação depois disso? Ele vai precisar de muito mais do que a ajuda de alguns aventureiros para poder superar esse desafio. Enquanto isso, lógico que eu vou continuar trazendo vídeo para vocês sobre isso aqui, né? Falando mais sobre essas coisas de Damat aqui no canal, porque eu sei que vocês estão curtindo. Então, deixa o seu like aí, não esquece de se inscrever no canal, de ativar o sininho, porque isso me ajuda demais a saber que vocês estão gostando e poder sempre continuar trazendo mais histórias para vocês, complementando as coisas que o anime tá cortando pra gente, mas a novel traz detalhadíssimo, beleza? Tamo junto demais, família, muito obrigado, beijo no coração de vocês e eu fico por aqui, até a próxima, valeu!